Maranata, o Senhor logo vem e nós iremos com Ele. Meu amado, meu querido, minha querida, eu espero que você esteja bem. Se não estiver bem, que você possa buscar paz, encontrar esperança e consolo que só há em Jesus. Meus amados, hoje a gente vai abordar sobre a questão de comparar a igreja primitiva do primeiro século, e a igreja do fim dos tempos. Quando comparamos a igreja primitiva com a igreja atual, temos a impressão de que a igreja primitiva deve ter sido predominantemente composta por pessoas espirituais. O livro de Atos nos mostra que esta era a razão para o seu desenvolvimento rápido e positivo. Eles não tinham nenhum outro auxílio, mas estavam cheios do Espírito Santo. Atualmente, nós temos excelentes recursos em abundância, mas não permitimos que o Espírito Santo trabalhe. Olha, interessante o pensamento de Tozer. Interessante, ele nos diz assim: se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, 95% das coisas que nós fazemos continuaríamos a fazer e ninguém notaria diferença. Se o Espírito Santo tivesse sido retirado da igreja primitiva lá do primeiro século, imagine, 95% das coisas que estavam sendo feitas iriam cessar e todos notariam a diferença. Sabe, não tem nada errado, sabe, nas grandes programações que as igrejas cristãs fazem. Não tem nada de errado. O problema é que isso está tomando lugar do Espírito Santo trabalhar no coração das pessoas. Porque a nossa função é só semear. Quem dá o crescimento ou germina a semente no coração das pessoas é unicamente Deus, o Espírito Santo. Será que aprendemos a viver sem o Espírito Santo? Será que as igrejas hoje consistem principalmente de cristãos carnais? Será que, como consequência, muitas vezes nós somos impotentes e geralmente não obtemos vitórias? Verificamos que em algumas regiões há um crescimento muito pequeno das igrejas. A razão para estes problemas graves poderia estar na atitude carnal? Cada vez mais vamos chegar à conclusão de que nosso problema central está na falta do Espírito Santo. Isso também vale para a nossa igreja em geral. No entanto, podemos mudar isso na área pessoal muito rapidamente com a ajuda de quem? De Deus, que nenhum ser humano é capaz de fazer. As seguintes colocações são especialmente dedicadas para os ministros da igreja, mas naturalmente se aplica para todos. Olha, interessante, Johannes Magner nos diz: Paulo faz diferença entre os cristãos espirituais e carnais, através da plenitude ou falta de plenitude do Espírito Santo na vida do indivíduo. Batizado pelo Espírito Santo, mas sem a plenitude do Espírito Santo. Para o ministro, isso significa que eu posso ter uma formação teológica sólida, ser bem versado nas línguas originais, hebraico, aramaico, grego, da Bíblia, e praticar habilmente, no caso, sabiamente a exegese. Posso ter recebido as grandes verdades bíblicas intelectualmente, entendê-las e ser bem versado na teologia dogmática de diferentes séculos. Eu posso ter uma boa compreensão da homilética e pregar sermões relevantes e realistas. Entretanto, apesar de todos os meus conhecimentos e talento, posso não estar cheio do Espírito Santo. Livros, educações, bom equipamento, técnicos e até mesmo a carisma, infelizmente, tornam um substituto para a ausência do Espírito Santo. Isso é muito sério. Pregar, orar em público, organizar as atividades da igreja, preparar programas evangelísticos, dar aconselhamento pastoral. Tudo isso pode ser aprendido e também colocado em prática sem o Espírito Santo. Isso é muito sério. Olha, o Espírito Santo, usando esta mulher de Deus, Ellen White, olha o que ela escreveu. Olha que interessante. A razão por que há tão pouco do Espírito de Deus é que os pastores aprenderam a trabalhar sem ele. Isso está no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, página 383. Para resumir, ser carnal significa o quê? Viver por meio de nossas capacidades e habilidades humanas, sem ser preenchido com o Espírito Santo, ou apenas uma porção insuficiente dele. Então, meus queridos, é muito sério. É muito sério. Então, a gente precisamos do quê? Buscar cada vez mais o verdadeiro conhecimento aqui da palavra de Deus
para compreender verdadeiramente o verdadeiro batismo do Espírito Santo. E vai se cumprir o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e que Deus abençoe.